Olá, boa noite a todos e a todas presentes aqui na nossa sala virtual. Estamos dando início, a mais um evento online da Kimball em 2021. É com satisfação que recebemos todos vocês aqui essa noite para mais um encontro de trabalho e um bate-papo aqui com os nossos convidados. Todos sabemos que a melhor forma de conhecer a estratégia de ação de uma grande empresa é ouvir o relato dessa experiência diretamente da fonte. Por isso mesmo, os objetivos desse evento são, antes de mais nada, apresentar cases de sucesso de dois dos nossos clientes e também refletir o papel da Kimball Brasil e suas contribuições nas estratégias de desenvolvimento dessas empresas. Meu nome é João Carlos Pena, sou jornalista e vou conduzir os nossos trabalhos aqui nessa noite. Nosso evento terá a duração de 1h30, tempo suficiente para os nossos convidados fazer suas exposições, baterem um papo com os sócios da Kimball aqui presentes também e contarmos com a participação de todos vocês aí no nosso bate-papo, aí nas nossas perguntas e respostas na segunda parte do evento. Nós temos, então, essa noite 4 convidados. Estamos aqui com Kleber Gomes, CEO da Ouro Fino Saúde Animal, e também com a gente o Francisco da Costa, que é diretor de RH da Bentley Componentes Automotivos. Cada um deles terá alguns minutos para fazer suas exposições com base nas nossas perguntas. E participa também com a gente o Fausto Alvarez e a Amanda Saconato, são sócios da Kimball, ambos do escritório de São Paulo. Vale lembrar que a Kimball é uma consultoria multinacional de origem alemã, com mais de 75 anos de história e presente em diversos países. No Brasil, ela atua desde 2005. Aproveito para convidar todos vocês a navegarem pelo nosso site. Ele está mais amplo, mais abrangente e reflete as mudanças e atualizações relativas ao novo posicionamento da empresa realizada a partir do início desse ano. Gostaria de lembrar também que todos vocês poderão participar no momento das perguntas e respostas através da tecla perguntas e respostas aí na sua tecla. Boa noite a todos, Kleber, Francisco, Fausto e Amanda, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos, então, para a primeira parte do nosso evento, fazendo perguntas aos convidados. Inicialmente, vou fazer uma pergunta para o Kleber, da Ouro Fino, e a partir daí a gente abre a bate-bola aí com os sócios e também com o Francisco. Kleber, boa noite, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo. Eu queria te perguntar, colocar para você a seguinte questão. Nós sabemos que a Kimball vem desenvolvendo diversos projetos de consultoria com a Ouro Fino Saúde Animal, nos últimos anos, como processo de contratação de executivos, sucessão na alta direção, reorganização das diretorias, com assessment do time de diretores e equipes de gerentes, envolvendo aí, inclusive, cerca de 60 executivos. Na sua avaliação, qual que é o fruto, o resultado dessa parceria entre a empresa, a Ouro Fino e a Kimball? João, boa noite a todos, boa noite ao Francisco, ao Fausto, à Amanda e a todos que estão aqui com a gente, Bom, primeiro, que a gente tem feito um trabalho bastante interessante com a Kimball, o Fausto, principalmente, esteve com a gente em vários momentos, os demais consultores, e como você bem disse, nós começamos o processo com a Kimball no processo de sucessão, que eu me tornei presidente da companhia em 1º de abril do ano passado, Foi um processo muito bem conduzido. Eu fui o candidato interno da companhia, nós tínhamos candidatos externos também, que a Kimball apresentou ao nosso conselho, e, por fim, eu fui escolhido para fazer a sucessão do nosso fundador, que estava na presidência executiva também, e aí foi somente para o conselho. E de lá para cá, contei com a ajuda da Kimball em vários momentos, principalmente me assessorando também com coaching, A gente tinha conversas mensais com o Fausto para ver o desenvolvimento das ações. Foi muito interessante, porque como o Fausto fez o nosso processo de sucessão, ele entendeu muito bem as demandas do nosso conselho, Isso ajudou muito para o nosso dia a dia. E aí a gente veio num processo de reestruturação de diretoria, tivemos a ajuda da Kimball, nós fizemos o assessment de todo o corpo diretivo e gerencial da companhia, que nos deu uma visão muito boa, em comparação com referências de mercado, de como estávamos, para que a gente pudesse ajudar no desenvolvimento de todos os nossos líderes, E nós tivemos uma ajuda também muito interessante
da Kimball, porque quando eu assumi, a gente decidiu fazer uma ressignificação de valores da companhia, de trazer uma nova cultura, né? E o Fausto também foi um dos nossos mentores nesse processo que foi todo feito internamente. E o resultado final se pode chamar assim, né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para trabalhar em conjunto para frente, mas eu acho que tem sido muito positivo, né? A companhia ela vem colhendo bons frutos. Nós tivemos o melhor ano histórico de resultados em 2020. É uma companhia que já é muito lucrativa, que já é uma companhia de crescimento e a gente conseguiu bater todos os recordes, digamos assim, né? Mas mais do que isso, a gente hoje tem uma visão muito completa do time e de todos os pontos que precisam ser trabalhados do desenvolvimento. E para uma companhia que tem na sua cultura valores que, né, nos direcionam para uma melhoria contínua sempre, né? Uma conexão com o mundo. Então, um resultado muito positivo, fruto desse trabalho de parceria com a Kimball. Muito bom. Acho que agora a gente continua por aqui. Obrigado, Kleber. Boa noite, Francisco. Kleber, obrigado pela participação de vocês. Boa noite para todo mundo. A gente começou aí de um jeito mais formal, vamos informalizar a coisa aqui agora. Bora lá. Você participou de um processo de sucessão de uma empresa muito tradicional no segmento, de uma empresa muito importante, mas uma empresa de dono. Eu sei que a Ouro Fino tem outros investidores, mas ela tem os seus fundadores ainda muito envolvidos no negócio. E você participou desse processo de sucessão concorrendo com candidatos externos, e não foi um candidato, foram vários candidatos. Você chegou no processo no final e não chegou sozinho, você chegou com outro candidato. Então, você participou apesar de ser um candidato interno, você participou do processo normalmente como se não fosse um candidato interno. E um processo que durou meses, acho que foram 5 meses, 4, 5 meses. Então, conta para a gente, como é que foi participar desse processo? Porque não é uma coisa, às vezes, é confortável, não é trivial, né? E como é que foi participar desse processo e como é que você se sentiu? Fausto, foi muito interessante, né? Eu acho que, assim, é complexo quando você fala que eu participei em igualdade de condições, mas de fato foi isso, né? Mesmo estando já há 13 anos, quase 14 anos na companhia naquele momento, né? Mas eu era um candidato talvez para outro lado improvável, né? Porque é uma companhia farmacêutica, né? Nós produzimos medicamentos aí para animais. E então eu não sou veterinário, eu não sou farmacêutico, não sou da área comercial, né? Venho da área financeira. Mas foi um processo que a Kimball aportou uma condição que eu acho fundamental, que é a transparência, a justiça. Então, desde os primeiros contatos, mesmo os nossos fundadores, né, que ainda detêm 57% do nosso capital, que são 2 fundadores, eles colocaram: Kleber, a gente entende que você é o nosso candidato interno, mas você vai participar em igualdade de condições. E foi exatamente isso. Então, desde os primeiros contatos, né, das conversas para avaliar o potencial, depois eu fiz o assessment com vocês, foi uma experiência muito bacana, né? Foi aí quase 6 horas de conversa com a Vânia, dura, a Vânia foi dura comigo ali, mas foi muito importante, né, para que a gente tivesse, de fato, uma chancela da minha participação nesse processo. E aí, eu me lembro muito bem também do momento da entrevista que nós fizemos com os fundadores, né? E foi como se fosse a gente não se conhecesse. O Fausto fez toda ali a intermediação dessa entrevista, né, com os 2 fundadores, e me senti, de fato, num processo como se fosse externo à companhia. Mas foi bacana. Eu achei que esse tipo de processo, ele valida, né? Acho que me deu mais condições, mais confiança para desenvolver o trabalho desde então. Mas o ponto crucial que eu achei foi a transparência, ao mesmo tempo o acolhimento, né? Sem trazer nenhuma preferência, mas eu senti um acolhimento por parte da Kimball, do Fausto, nesse processo todo, da Vânia. E achei que foi muito bom, muito justo. Tanto é que depois disso nós fizemos alguns outros processos nos mesmos moldes, com apoio, né? Até mesmo uma substituição que nós fizemos na diretoria de comercial de animais de produção. Então, eu validei e acho muito importante esse tipo de processo. Bom, muito bom.
Bom, mas aí chegou lá em abril, você assumiu a posição de CEO e terminou 2020 com realmente você e todo o time com excelentes resultados aí, mas foi um ano que você fez uma série você fez uma transformação mesmo na Ouro Fino, né? E nessa transformação toda, o que você entende que foi a sua maior dificuldade? De abril a dezembro. Olha, Fausto, foram tantas que tá difícil de escolher qual que foi a maior, viu? Na verdade, a gente assumiu ali em 1º de abril, né? A pandemia já estava ocorrendo, então a gente já estava com o time em home office, não tinha o contato do time, os próprios fundadores estavam fora da empresa também, até para fazer a passagem do bastão. Então, isso foi todo virtual e de imediato nós já começamos com uma reestruturação de diretoria, né? A gente fez alguns ajustes. Mas o começo foi muito difícil pela incerteza que a pandemia trazia, né? A gente imagina ali assumir 1º de abril e a gente já sabia que o resultado de abril, o orçamento a gente não ia cumprir, provavelmente maio a gente não ia cumprir, né? E que como todos buscando aí colchão de liquidez para ficar mais tranquilo nessa crise, por mais que a companhia é uma companhia super sólida financeiramente, mas tomando todas as preocupações, né? Cortando gastos ali supérfluos no primeiro momento, mas mantendo os investimentos, que são a chave do futuro. Então, assim, já teria uma complexidade normal de assumir uma cadeira tão grande, né, num momento desse. Tem uma pandemia no meio, você não poder falar com as pessoas, fazer a estruturação, e ainda no meio do caminho nós decidimos mudar toda a cultura da empresa, né? E nós entregamos um novo modelo de cultura em agosto, né? Assumimos 1º de abril, em agosto a gente já estava entregando. Então, assim, o mesmo relacionamento com o conselho, né, acertar todo esse relacionamento, de como a gente lidaria nas reuniões, fazer a sucessão eu era CFO da companhia, vice-presidente, mas fazer o CFO também, preparar. E a gente, de 9 diretores, a gente tinha 6 no primeiro momento, que ou tinha menos de 1 ano de empresa, ou tinha menos de 1 ano de cadeira. Então, também foi uma mudança muito, muito grande. Mas eu acho que nós tivemos ali um momento que foi muito importante, né, toda essa complexidade, dessa dificuldade, que foi uma reunião que nós fizemos, inclusive você me ajudou nessa reunião, onde nós pegamos os diretores e nós fizemos ali um combinado muito forte do que cada um precisava entregar no ano, né, mesmo nesse momento mais complexo. E acho que as pessoas ali compraram. E por outro lado também, Fausto, eu sempre falo o seguinte, né, lógico, não dá para falar que a pandemia é bom, mas a pandemia, por outro lado, ela une as pessoas, né? A dificuldade, a insegurança une as pessoas e a gente conseguiu unir a empresa. Nós não tivemos nenhum desligamento por conta da pandemia, nós não tivemos nenhuma redução de salário por conta da pandemia. Pelo contrário, né? Até com o resultado positivo que nós tivemos, nós pagamos os bônus e pagamos ainda um salário adicional para todo mundo com merecimento. Agora, tivemos N outras dificuldades, né? Pessoas internadas, nós perdemos um funcionário também. Assim, foi um ano complexo, muito complexo, mas eu costumo dizer que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, foi um ano que a gente aprendeu muito também, foi legal. Mas eu não consigo te falar uma coisa, foram várias dificuldades. Mas tem um ponto que você falou que eu acho que a gente precisa destacar, porque você assumiu em abril, né? Em agosto você já estava com todo um processo já de uma cultura nova, então você fez várias medidas rápidas, você fez muita coisa num espaço muito pequeno de tempo, e eu acho que para as pessoas que estão assistindo é muito importante a gente ouvir isso, né? Porque você assumiu em abril e você já reorganizou, eu lembro que rapidamente, o seu próprio time, né? Você não ficou postergando, não perdeu tempo com isso, e depois você já foi tocando outros projetos. Então, a rapidez, acho que foi muito importante, né? Ah, sem dúvida. Aí a vantagem né, de uma certa forma, de conhecer o ambiente que eu já estava, né? Então, nesse aspecto, eu já tinha bem isso na minha cabeça, algumas alterações que precisavam ser feitas. E você nos acompanhou lá, né? O mandato do Conselho, para mim, foi um mandato de aceleração, né? Que a gente pudesse acelerar todos os setores da companhia, e nesse contexto eu procurei não perder tempo mesmo, né? Então, aí acho que a motivação, né, da posição, do desafio novo, ela traz essa agilidade, e eu, de uma certa forma, eu costumo ter bastante energia, e aí a gente conseguiu tocar N situações em paralelo,
Nós fizemos muita coisa mesmo. Ano passado, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, né? Nós nunca trabalhamos tanto na Ourofino, mas fizemos muita coisa. E eu acho que essa agilidade também, ela trouxe credibilidade junto com o Conselho, né? O Conselho enxergou que a gente estava cumprindo o mandato de aceleração que eles nos pediram, né? E isso, com a credibilidade, com as coisas acontecendo, uma coisa foi encadeando na outra e a gente foi conseguindo fazer muita coisa. Ainda tem muita coisa para fazer. Em 2021 nós já fizemos outras coisas também importantes, mas a agilidade eu acho que é sempre fundamental, principalmente em momentos de incerteza e principalmente no mundo atual, né? Uma coisa que a gente costuma fazer eu escutei essa frase e eu acho que ela é muito válida, né? Tem momentos que você, às vezes, vamos imaginar, escutar um rádio, né? Aquela coisa mais antiga de escutar o radinho ali. Tem um rádio que às vezes está com chiado, né? Você não consegue escutar muito bem qualquer mensagem. Mas é aquilo que você tem, e ali você tem que interpretar e tomar a decisão a melhor possível. Então, não adianta a gente ficar esperando ter todos os dados, ter todas as condições. É melhor fazer do que deixar demorar e não tomar as ações necessárias. Legal. Você comentou dos assessments, que você passou por um assessment no processo de sessão e também depois você também providenciou que o seu time e os gestores da Ourofino também passassem por esse processo. E esse processo gerou uma série de ações que vocês estão ainda colocando no ar, muitas coisas boas que vocês estão fazendo. E para trazer o Francisco para essa conversa, o Francisco é o diretor de recursos humanos da Bentley, que está aqui com a gente. A gente está falando um pouco de reorganização, né? E o Francisco também começou, acho que em 2017, 2018, um processo de reorganização na Bentley. E também, dentre outras ferramentas que a Bentley usou, ela usou os assessments também, que geraram uma série de ações dentro da Bentley, não é verdade, Francisco? Nesse processo de reorganização que vocês fizeram, né? Detalhe, no Brasil e na África, né, Francisco? Exato, exatamente, bem colocado, na África do Sul, né, que faz parte aqui do nosso escopo também. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos aí, né, um prazer estar aqui com vocês, espero poder agregar, né, alguma coisa ao conhecimento de todos vocês aí nesse bate-papo. Hoje eu estou aprendendo bastante aí com o colega Kleber aí, né, ele está contando aqui, eu estou até imaginando os desafios que ele deve ter vivido nesse período aí todo de pandemia, né. Mas, respondendo o que o Fausto colocou, sim, né? Quando cheguei aqui há 5 anos atrás na Bentley, né? A primeira coisa que foi feito foi justamente conversar com os colegas da Kimball, né? Para quê? Para a gente fazer um assessment, né? De todo o time que nós tínhamos aqui. E uma coisa a gente já tinha certeza, né? Que o time que estava aqui era o time certo, né? O único estrangeiro aqui era eu, né? E o time daqui que fez a coisa acontecer. E o que permitiu que tudo isso fluísse, claramente, foi um bom diagnóstico, né, feito pelo time da Kimball, né, e junto com a Kimball, né, estabelecer quais competências, né, que nós queríamos avaliar, entender quais eram as fortalezas dentro dessas 6 competências que nós colocamos aí, né, para serem acessadas. Tivemos certeza de algumas delas e aí começamos a trabalhar juntos nas outras competências que a gente estava ali um pouquinho abaixo da média de mercado, né? Então, no geral, foi isso, né? E, se me permite, né, a experiência que eu tenho com a Kimball vem já de outras 2 empresas por onde eu passei, que também me ajudou, né, Fausto, a trabalhar dentro desse escopo. A experiência é bem bacana. E essa reorganização ela foi sendo implementada aqui no Brasil e na África do Sul, e vocês implementaram outras ações como output, né, como produto desse diagnóstico todo que você comentou. Eu lembro que vocês pegaram essas competências e tiveram assim a coragem de parar até fábrica, de manhã, de tarde, de madrugada, para fazer um trabalho forte de treinamento, de capacitação, de desenvolvimento de pessoas, não foi? Foi exatamente isso, né? Feito, né, todo o diagnóstico, todo o assessment, né, a gente percebeu claramente assim que tinha aqui um time, né, muito bom, muito forte, que está aqui conosco hoje,
mudanças foram poucas, né, no time de gestão. Realmente, todo o trabalho que foi feito foi com o pessoal que estava aqui. E logo a gente percebeu que tinha um público aqui, né? um time muito focado em resultado e um foco enorme em clientes, mas que precisavam trabalhar outras competências, né? Tipo desenvolvimento de times, né? Que era algo que era bastante tímido aqui, ter coragem gerencial, né? O que é coragem gerencial? Ousar mesmo, ir lá, arriscar, pensar diferente, e uma dificuldade enorme de lidar com a ambiguidade. Se tem um setor que é ambíguo, é o automotivo, né? É cheio de altos e baixos, né? Estava até ouvindo o Kleber falar, falei, meu, que maravilha, pagou bônus, não teve redução de salário, pagou um salário a mais. Estou até preocupado com o time aqui que está ouvindo, né? Porque o nosso cenário foi totalmente diferente, né? Nós tivemos redução de salário, bônus, né? Nada e assim por diante. Mas por quê? A nossa situação... Mas o importante é que o time também continua bastante unido aqui, né? E aí, voltando, né, para as competências, né? Esses gaps que a gente encontrou, por exemplo, de desenvolver times, como é que a gente ia ensinar esse pessoal? Como é que a gente ia, né, mostrar para eles, né, de uma forma bem prática, como mudar isso, né? A questão de desenvolver times e tudo mais. É através de ensinar como fazer um feedback, o diálogo, mudanças que nós proporcionamos, por exemplo, movimentando pessoas diárias para realmente tirar as pessoas da zona de conforto. Enfim, o que a gente encontrou foi uma população, né, bacana, um time bacana, porém que precisava de movimento, ou seja, tirar essas pessoas da zona de conforto, para que através disso elas pudessem entregar o melhor resultado. E quando chegamos, né, Fausto, você conhece muito bem isso, o resultado era um desastre, né? Era assim, mas desastre, desastre mesmo, né? Nós estávamos aqui com menos 15, né, de EBIT, para vocês terem uma ideia, né? E já no primeiro ano, na virada do primeiro ano, já conseguimos ali, né, melhorar a situação, ficar no break-even, tanto que depois veio a África, né, para a nossa região também, né? Mas eu não quero falar muito, vai me perguntando aí, eu vou dando, né, eu vou conversando, vou contando a história e mostrando para vocês, né, o que foi feito aqui com a ajuda aí da Kimball. E eu vou aproveitar e o ensejo, né? No meio dessa mudança toda, você perdeu o gestor também, né? Que foi promovido, né? E teve uma mudança aí na direção. E como foi os desafios aí também no meio do caminho? É uma história bacana de contar, né? O nosso head, né, da região, que é aqui América do Sul mais África, né? O nosso head da região, que né, começou a puxar todo esse trabalho, etc. e tal. O sucesso foi tão positivo, foi tão bacana dentro do grupo Benkler, né, que é um grupo de origem alemã, que hoje o CEO, né, o cara de operações mundial, é ele. Né? Ele foi convidado para assumir essa posição e fazer acontecer, né, no mundo todo. E o cara está lá fazendo e está fazendo realmente a coisa fluir, a coisa acontecer. Então, é muito bacana, né? Ter um brasileiro, né, lá no board totalmente alemão, né, e ele fazendo as coisas de fato, dando as cartas, mudando coisas de uma forma extremamente positiva, colocando coisas bacanas, né, benchmarking realizados aqui por nós no Brasil, projetos realizados por nós aqui no Brasil, e a gente vê, né, a nossa carinha lá no resto do mundo, né? Nós temos plantas espalhadas no mundo todo, Ásia, Europa, Norte América, África, e é um orgulho enorme, né, ver que coisas que a gente criou aqui, né, junto com ele, né, com o Emerson, né, o nome do cara, e hoje ele está lá desdobrando isso, né, no mundo todo, né? Então foi vamos lá, nós perdemos ele sem dúvida nenhuma para a região, né? Pois Mas é, ele deixou um sucessor aqui à altura, né? E que continua o trabalho e essa vontade nossa de fazer o melhor e fazer a coisa acontecer continua presente, até porque ele está sempre por aqui também, né? Está sempre na, conectado conosco, né? na verdade, vocês não perderam, vocês ganharam um cartão de visita novo, né? Exatamente, bem colocado, viu, João? Bem colocado. Ganhamos um cartão de visita novo, exatamente. É Lá ele uma está coisa sempre com a que gente, está sempre participando, né? E deixou um legado, né? Porque, de verdade,
a exemplo que aconteceu com o Kleber lá, felizmente, né, o sucessor dele foi gente da casa, prata da casa. Que nem eu falei mesmo no começo, que o único estrangeiro aqui sou eu, né? Porque o restante da diretoria, né? Do pessoal de plantas que a gente tem espalhado aqui, lá na África e tudo mais, prata da casa mesmo, é tudo gente que já tem aquele foco em resultado, já tinha foco em cliente, que junto, né, com o auxílio aí da Kimball, conseguimos aprimorar aí, né, as competências e tal, e hoje o pessoal manda assim super bem, né? Super bem mesmo. O resultado é esplêndido, né? Felizmente. Bom, o Emerson não deve estar assistindo a gente por causa do fuso horário, né? Mas estamos com saudade dele aqui. Ele deve estar num horário já bem Exato. diferente do nosso agora. Sim, está Agora, 5 horas na frente, né? está 5 horas na frente. Mas realmente, para nós todos, é um motivo bastante de orgulho, né? Porque ele foi convidado para essa posição em função dos resultados que vocês alcançaram aqui, depois ganharam a África do Sul. Então, Sim, assim, sim. o que determinou isso foi a entrega de vocês, né? Por isso que foi feita a escolha, né? Mas agora fazendo um bate e volta aí no Kleber, o Kleber já entrou na Ouro Fino olhando cultura. E como eu conheço um pouquinho o resultado desse trabalho, e esse trabalho foi um trabalho muito lindo, muito legal, tem aspectos da cultura da Ouro Fino aspectos novos, que eu acho que valeria muito a pena as pessoas saberem, porque são coisas muito legais, né? O que você acha, Kleber? Eu acho é o projeto que a gente mais gosta lá, né? De tudo que a gente fez o ano passado, né? A cultura, sem dúvida, é o ponto principal. E como que foi esse processo, né, Fausto? A companhia vinha bem, mas teve alguns altos e baixos, e quando eu falo altos e baixos, assim, o resultado não foi aquele que nós esperávamos, mas ainda era um lucro, ainda era um EBITDA bom, e a gente queria dar uma mexida com a turma, né? A gente queria trazer mais brilho nos olhos, trazer todo mundo junto, e o instinto dizia que era alguma coisa relacionada à cultura, e aí nós tivemos um trabalho em conjunto, com o nosso time de RH, com o nosso time de comunicação, que, assim, nós temos uma agência de publicidade interna e conhecem muito o nosso espírito, isso ajudou muito, né, a fazer o trabalho como um todo. E 2 mentores, né, o Fausto foi um deles, nós também trouxemos o Roberto Zimmer, que trabalha com metodologia Barrett, também nos ajudou bastante. E aí, né, nesse trabalho que foi conduzido, o que eu acho que é o segredo, né? Nós trouxemos uma cultura simples, para que todo mundo possa entender de forma fácil, uma cultura que tem força no passado, de como a Ouro Fino chegou até aqui, uma cultura que tem o olho no futuro, que é o que nós queremos ter, né, para manter a sustentabilidade da companhia, e no centro de tudo isso as pessoas, né? Então nós temos hoje 3 valores centrais, que são o jogar para ganhar, que representa ali a cultura de resultado, a mentalidade do dono, mas sabendo que a gente tem que trabalhar como time. Nós temos o conectar com o mundo, que é olhar para as tendências, nós somos uma empresa de base tecnológica, nós temos que praticar alianças, parcerias, digitalização, inovação, e no final, no meio de tudo isso, cuidar das pessoas, que é como a gente, né, lida com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, parceiros, comunidade, sempre buscando o encantamento de todo mundo, né? A gente faz isso de forma genuína o tempo inteiro. E quando você coloca as pessoas no centro, te permite, sim, buscar resultados superiores, te permite buscar uma atualização. Isso foi feito, né? Nós fizemos o lançamento da cultura ali num evento, foi meados de agosto, os fundadores estiveram lá. Nós criamos um alfabeto cultural, que na verdade são símbolos que representam elementos dessa cultura. Nós fizemos um manifesto, um vídeo manifesto também, que é assim, eu no primeiro dia que eu recebi ali, eu escutei ele umas 30 vezes, porque eu acho que ele pegou tão do jeito da Ouro Fino, né? Então a gente fez um manifesto. A gente, depois disso, nós fizemos um e-book de cultura, inclusive está no nosso site, a gente tem um hot site da cultura, que é o Nossos Valores Ouro Fino, então está aberto para qualquer um, todo mundo pode olhar. Nós temos um e-book onde a gente escreve exatamente o que é a nossa cultura. Nós fizemos um guia de autodesenvolvimento baseado nos valores da cultura, que são dicas ali de livros, podcasts, séries, filmes, para as pessoas verem isso.
Nós reformamos todo o prédio. Eu não falei ainda, Fausto, no meio dessa bagunça toda, a gente foi fazer obra, né? Que é aquela coisa que ninguém gosta, né? Mas nós reformamos todo o prédio, quebramos todas as paredes, todo mundo tinha diretor, tinha sala, gente tinha sala com banheiro, quebramos tudo isso, trouxemos todos os elementos da cultura, nós mudamos nosso modelo de contratação para um modelo baseado em valores, nós mudamos nosso modelo de avaliação para avaliação por valores. Então, assim, a gente fez tudo isso nesse momento. Mas porque foi feito a muitas mãos, né? O Fausto acompanhou todo esse processo. E para fazer isso, nós ainda fizemos uma pesquisa com a metodologia Barrett com 100% dos colaboradores e acionistas e diretores da empresa. Então, todo mundo manifestou aquilo que enxergava que era o seu valor pessoal, aquilo que eram os valores percebidos na companhia e os valores desejados. E aí, dessa mescla, dessa pesquisa, nós saímos com os 3 valores e toda essa transformação. Então, assim, foi um trabalho que, assim, eu nunca tinha feito, muitos da companhia nunca tinha feito, mas eu acho que o resultado surpreendeu todo mundo, né? Acho que todo mundo que viu fala muito bem. Então, acho que foi muito legal, muito bacana. Agora, eu estive, quando vocês lançaram, eu fui um dos convidados, eu assisti, e depois acompanhei um pouquinho depois disso, eu desenrolar de todo o lançamento, e eu percebi uma adesão, uma aderência muito forte. Não só isso, mas mais do que uma aderência, uma vontade de participar, uma alegria das pessoas, olhando como que nós vamos fazer as coisas, como que nós vamos ser daqui para frente. E essa aderência, essa alegria das pessoas, essa vontade de participar, eu acho que se deve muito também ao seu envolvimento direto nisso, né? Você se envolveu de corpo e alma, você se dedicou muito a isso. Sim, assim, não dá para falar que não, né? De fato, eu encaro essas coisas sempre como... Para mim, eu gosto muito do que eu faço. Acho que, ao final das contas, é isso. Eu gosto muito do que eu faço. Tenho o privilégio de ter um time que também gosta muito do que faz, né? O nosso time lá no Rufino. Tenho o privilégio de ter os acionistas da companhia apaixonados pela empresa também. Então, de uma certa forma, a gente consegue envolver. Mas eu acho que o segredo, Fausto, foi a comunicação, na verdade. Né? O Kleber, né, sumiu lá, as pessoas todas em home office, todas essas coisas acontecendo, mas a gente veio conversando com todo mundo. Eu vi o Francisco comentando de parar a fábrica, né? A gente parou a fábrica e para a fábrica para tudo isso. A gente põe telão dentro da fábrica, para o vendedor que está na rua, que fica no carro, e a gente veio comunicando com muita clareza todo esse processo. Tudo estava acontecendo, inclusive da cultura. Cultura, gente, nós vamos trazer isso, a gente sente que isso é importante. Agora nós vamos fazer uma pesquisa, se engajem, respondam a pesquisa. O resultado da pesquisa foi esse. Aí agora com isso nós fizemos isso. O próximo passo é esse. Então, assim, a gente vem comunicando. Eu acho que as pessoas hoje, né, Fausto? Ninguém quer ficar flanando no ar, né? Todo mundo quer, de uma certa forma, participar. E eu acho que o segredo, na verdade, foi o engajamento de todos que a gente conseguiu buscar com esse processo. Kleber, como é que você faz comunicação efetiva em tempos de pandemia? Vocês mudaram estratégia, novas formas de se comunicar? Como é que foi isso no dia a dia? Ô, João, eu vou te falar que é o seguinte, eu sou o cara menos improvável da comunicação também, tá? Sou contador, aquele cara que era mais de escritório e tal. Mas uma coisa que eu também coloquei na minha cabeça, né, que a comunicação é super importante. Mas eu sempre gostei de falar. O que a gente buscou ali? Todos os formatos possíveis de comunicação. Uma vez que a gente estava limitado com o escritório em si, a gente buscou tudo que era possível. Então, a gente falava por Zoom, a gente falo por rede social, Instagram, falo por LinkedIn, falo por e-mail, né? Eu tenho, de vez em quando eu acordo de manhã e falo, deixa eu escrever um e-mail para o time. Aí eu sento aqui, escrevo um e-mail sobre algum tema, sobre o que estava acontecendo, e peço retorno e respondo as respostas, eu falo com o presidente. Então, assim, o que nós procuramos fazer foi usar todos os caminhos possíveis de comunicação. Quem já é da Urufino me conhece, eu falo o seguinte, cara, pode me parar no corredor, se me vê, pode me mandar mensagem no WhatsApp, pode me mandar direct no Instagram, pode me mandar mensagem no LinkedIn, pode escrever no meu e-mail,
E quando a gente vai para as nossas conversas, até hoje a gente tem esse rito de comunicação todo mês, a gente chama de encontro com o Kleber, está aberto o microfone para todo mundo pode perguntar, e perguntar o que quiser. O máximo pode acontecer falar, isso eu não posso responder nesse momento, eu não sei responder. Mas todo mundo tem a possibilidade de perguntar. Então, o segredo é usar a maior quantidade de canais de contato possível, na minha opinião. Não sou um especialista, mas é assim que nós fizemos. Aproveitando essa pergunta pro Kleber, eu estendo também ao Francisco, né? Porque você tem também uma unidade, uma filial lá na África do Sul, já é um desafio também a comunicação, mas vocês faziam viagens para lá, eu lembro quando que tinham essa interação. E como que você tem feito aí com a pandemia, comunicação no time do Brasil, América Latina e África do Sul? E também, se quiser falar um pouquinho de como foram os desafios para a recuperação daquela filial, que a gente sabe que foi um desafio grande, a gente participou disso também. Sim, sim. Lá na África nós temos duas fábricas, né? Uma fica mais ou menos um pouquinho perto do centro da África do Sul, né? Em Joanesburgo, e uma no litoral, né? Na praia mesmo, né? Chama em Porto Elizabeth. É uma cidade maravilhosa. Aliás, a África do Sul é muito bonita. A exemplo do que aconteceu no Brasil, quando a gente pegou a África, né, ela tinha na época 10 anos do início, né, do nosso processo lá junto às montadoras da África, nunca tinha dado lucro, nunca. Aí esse time de doido aqui, né, chegou por lá, tal, se associou, né, ao outro time de louco lá da África e, felizmente, com simplicidade, a exemplo do que o Kleber está dizendo, né, a gente começou a fazer as coisas acontecer, né? Mas o que é essa simplicidade? O que é fazer as coisas acontecer? Primeiro é aquela paixão de verdade que a gente tem por tudo que faz aqui, e quando a gente começa a fazer as coisas, é assim, a gente quer sempre fazer o melhor do mundo, tá? Não é o melhor da região, do bairro, não. Queremos ser o melhor do mundo, né? Para ter aquele orgulho de levar o Brasil e agora a África do Sul, né, para todos os cantos, mostrar que a gente sabe fazer e faz com excelência. Então, quando a gente chegou lá, realmente a cultura é bem diferente, né, do brasileiro e tudo mais, né? Ele tem uma cultura muito forte, uma influência muito forte, né, dos ingleses, né, e dos holandeses, né? Fora isso, tem toda a cultura africana mesmo, né, de diversas tribos, Zulu, Xhosa e etc. e tal. É um país que tem um monte de idiomas, né, e para nós foi realmente explorar tudo isso, tal, fizemos treinamento cultural para entender um pouquinho, mas as relações se estreitaram definitivamente quando nós fizemos o quê? Nós fazemos a cada 6 meses uma convenção. Nós fazemos com a liderança, né, dessas plantas, né, o primeiro nível das plantas, a gente convida todo mundo e vem para cá, né, na região de Campinas, onde fica o headquarter aqui, né, da região América do Sul e África, e nós trouxemos esses caras para cá. Nossa, adoraram, né, o Brasil, adoraram o que viram, é uma reunião assim, de trabalho muito bem elaborada, muito profunda, com uma dedicação enorme, né? Com cuidado com os detalhes, e isso fez toda a diferença nesse entrosamento. E uma outra coisa positiva também é que a gente sempre vai para a África, e quando vai para a África, vai para trabalhar, e trabalhar junto com eles, né? Não é aquele negócio de ir lá fazer relatório, tirar foto, isso, aquilo, não. Eles falam que brincam até com a gente que é tudo doido, né? Que está lá no sábado junto com eles, está no domingo, né? Rodando turno, vai à noite, vai ver. Então, de verdade, eles perceberam que a gente chegou lá para somar, né? E não para dividir. E é lógico, levando tecnologia, né? Tecnologia, não digo só do produto, mas tecnologia no sentido de como fazer uma boa comunicação com os times, como acessar os times, como fazer um bom gerenciamento desses times, também estimular o que é a coragem gerencial de cada um deles, em como lidar com a ambiguidade. Então, foi um trabalho que a Kimball foi junto lá com a gente, inclusive, né, fazer toda a assessment do time, que a gente queria repetir, né, o sucesso que nós tivemos aqui, né, na América do Sul, e tivemos sucesso porque um ano depois, um país que nunca tinha dado lucro, né,
durante esses 10 anos, hoje eles dão mais lucro que nós aqui do Brasil. Olha que maravilha, né? Eles conseguem, né, realmente sustentar a região, tamanho, né, a oportunidade que existia lá, e a gente conseguiu, de fato, vencer nessa barreira. Tá? Francisco, não é normal, né, uma empresa multinacional de origem alemã instalada no Brasil assumir a África do Sul. A África do Sul geralmente fica com outro país, ou da Europa. Então, tudo isso também é um motivo de bastante resultado, de bastante trabalho de vocês. Agora, eu vou me associar a você aqui como se eu trabalhasse no setor automotivo como você. Como você disse, é um setor de altos e baixos, né? Se a gente olhar aqui nos últimos 20 anos, teve 3 ou 4 momentos aí de sobe e cai, sobe, de altos investimentos, segura investimento, fecha fábrica. Para um executivo de recursos humanos, é uma situação complexa, né? Porque como é que você lida com gente, né? Com liderança, com os seus colaboradores, em momentos de baixa? E não só, como é que você lida nos momentos de alta? Porque é sempre assim com o segmento, né? Sempre foi, né? Sim, sim. Bom, acho que a primeira coisa é a transparência, né? No sentido de fazer com que as informações fluam de uma forma bastante rápida, né? E precisa. Então, assim, nós temos o compromisso aqui do quê? De ter esse processo de comunicação de uma forma muito robusta. Então, se você pega as fábricas, os escritórios, todos os dias você está comunicando formalmente com todo o time, né, desde o primeiro nível até o último, e a gente tem o foco muito forte em segurança, qualidade, custos, entrega, né, e gestão, tá? Então, esse modelo, né, que a gente chama aqui de SQDCM, ele foi, né, implementado assim em todas as nossas fábricas, e por conta disso a gente consegue o quê? Ter velocidade, né, na tomada de decisão, ter parceria na tomada de decisão, e fazer com que, se as coisas estão indo bem, as pessoas estão entendendo, estão percebendo, e se as coisas vão mal, rapidamente sabem o que está acontecendo, né? Por exemplo, um problema de entrega, de delivery, né? Que está ruim, não está fluindo bem, um problema de qualidade, isso, aquilo. Todo o time envolvido, ferramentas, né, de resolução de problemas para agir de uma forma bastante rápida e, de fato, conseguir fazer a mudança. É intolerável, né, dentro da nossa empresa, é impossível, a gente não pode ficar com um problema, com um resultado negativo mais de um mês, porque senão você acaba com um ano, né? Então, essa velocidade foi imprimida aqui, né? E a gente consegue fazer isso de uma forma bastante efetiva e positiva, tá? Uma outra coisa também que a gente lida de uma forma bastante diferenciada, né, se comparado com o mercado, é a questão de trabalhar com um time bastante enxuto. Por conta do quê? Para justamente a hora que chega esses momentos difíceis, né, a gente estar juntos, a gente poder preservar o time, a gente poder fazer, não fazer, aliás, reduções, né, tanto que a gente passou todo esse período de Covid e tudo mais, e outras, né, outros períodos de crise do segmento automotivo, olha, com o mínimo mesmo de redução de pessoas, né? No momento da crise, da Covid, até fizemos, né, suspensão de contrato, redução de salário, redução de jornada, para preservar o nosso time, mas, felizmente, por conta desse mindset de pensar de uma forma espartana, né, de ter times bastante enxutos e bastante produtivos, a gente fez isso com excelência, tá? E tem feito com excelência. Legal. Tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas, e uma delas é um pouquinho da trajetória profissional de vocês. As pessoas estão muito curiosas assim, de saber. Aí podia começar com o Francisco, né? Tá. Querem saber um pouquinho da história profissional de vocês. Beleza. Bom, eu embora, né, tenha essa cara de novinho assim, eu já tenho 56 anos, né, então eu comecei cedo, comecei a trabalhar com 15 anos, naquela época era assim que começava a vida, né, com 15 anos. Eu até brinco com meu filho que ele perguntou, o que você fazia com 15 anos numa empresa? Eu falei, eu brinco com ele, eu era o e-mail. Como assim, pai, o e-mail? Eu levava correspondência de caixinha em caixinha.
Então, eu fui substituído pelo e-mail, né? É, passado esse primeiro período, eu já tive a sorte de entrar dentro da área de recursos humanos, né? Dentro de uma área de remuneração, que na época chamava-se administração de salários, e era uma área bastante importante devido à alta inflação do país, etc. e tal, e era uma área estratégica que lidava com números, lidava com uma série de coisas, né, bastante interessante. E aí que vem a minha formação primeira em economia, né, por conta dessa carreira, né. Bom, enfim, a primeira empresa eu fiquei 12 anos lá, era uma empresa alemã também, indústria de papel, e depois que eu vim migrar para a indústria alimentícia, de bebidas, fiquei um período nesse segmento. Nesse segmento eu tive uma passagem pela área de vendas, né, que foi muito bacana, que eu aprendi muito, muito mesmo, né, porque era bens de consumo, então eu muitas vezes peguei caminhão para ver como é que era a rota de venda e fui lá no dia seguinte fazer a entrega, então foi bem legal na minha carreira, e depois eu já migrei para a área automotiva, né, onde eu trabalhei em empresas, né, desse segmento, né, conheço fabricação de peças de tudo quanto é peça, que eu já trabalhei com farol, lanterna, radiador, né, motor de partida, alternador, enfim, tudo, né? E dentro da área automotiva mesmo, eu tive a oportunidade de vivenciar um período de cuidar de uma fábrica, né? Também trabalhei na área de logística, trabalhei na área de compras, com a área de compras, né? Com a área de logística. E hoje aqui na Bentley, né, eu cuido da área de recursos humanos, da área jurídica, e tem a área de segurança, que sempre teve afeta aí a minha pessoa em toda a carreira, né, inclusive nas empresas anteriores. De uma forma bem resumida, é isso, né? Formação em economia, administração, pós-graduado e com especialização dentro da área de RH. Já tive um dia, já chegaram para mim e falaram assim, olha, você tem que seguir essa carreira aqui e abandonar a área de recursos humanos, né? Foi quando eu cuidei de uma fábrica, depois tiveram algumas mudanças, eles queriam me pôr numa outra posição para crescer na carreira, etc. e tal, mas eu de verdade, eu falei assim, ó, eu abro mão de tudo, menos a área de RH, a área de RH eu quero ficar e fiquei. Estou aqui até hoje muito feliz com o que faço, gosto muito, realmente adoro, né, ver as coisas acontecerem de uma forma fluida e usando o time, né? Como eu falei no começo da nossa conversa, mudança de time aqui, olha, foi mínima. O bacana de ver é a hora que você chega, né, e consegue trabalhar com aquele time, transformar aquele time, usar aquelas cabeças, né, maravilhosas e só dar o set mesmo, ó, vamos por aqui, vamos por ali, que foi o que aconteceu aqui e felizmente em outras experiências que eu tive. Tá? Então minha carreira é isso, né, Você falou sobre usando o time, você falou sobre usando bem o time, né? Você também passou pelo Assessment com a gente, né? Acho que foi uma vez só, né? Três vezes? Né? Uma em cada empresa. Uma em cada empresa, né? Porque eu trabalhei com vocês, 3 vezes eles me testaram, olha, estou aqui, ó, sobrevivi, tá vendo? Mas mais do que brincadeiras à parte, brincadeiras à parte foi fundamental para mim, porque cada assessment que eu fiz, né, eu aprendi, né, que eu tinha ali um gap em alguma coisa, fui trabalhando fortemente nisso, né? Então foi com esse suporte da Kimball que eu pude ir superando, e foi com o suporte da Kimball que eu, vamos assim dizer, que eu aceitei desafios tipo larga o RH e agora você vai cuidar de logística e vai cuidar de compras. Ó, larga o RH e vai lá enfrentar, né, a parada de cuidar de uma fábrica, né, enorme, com processo fabril complexo, etc. e tal. Eu olhava assim, que um cara de RH vai cuidar de fábrica. E o resultado foi lindo, maravilhoso. Mas nem por isso eu quis ir para a área de operações, tá? Eu preferi ficar dentro da área de RH. Mas o legal também é a sua participação nos assessments das pessoas do seu time. Você participou ativamente, você reservava uma agenda grande para os feedbacks, você participava ali e dava o exemplo, né? Não só para o seu time, né? Mas como executivo de RH para toda a Bentley, para toda a organização. E isso foi muito importante, porque facilita, inclusive, o nosso trabalho, né? Quando o profissional de RH, o CEO, eles valorizam aquilo e dão o exemplo, a coisa flui com muito mais
naturalmente, né? E você usou muito o Assessment para desenvolver o seu time. E desenvolveu tanto que eu sei que até está perdendo algumas pessoas aí para o mercado, porque você trabalhou forte no desenvolvimento dessas pessoas. Não é verdade? Com certeza, com certeza. Até, inclusive, está assistindo, né, a live aí, né? Eu já vi aqui, né? Mas é aquilo, faz parte, né? Realmente, o gratificante é isso. Eu vi dentro do meu time mesmo, tem outras pessoas assistindo aqui, pessoas que cresceram de uma forma, assim, fantástica. Tem gente que trabalhou comigo, inclusive, em outras empresas, hoje está aqui, né, no time que, quando eu conheci, né, de verdade, era uma menina, né, e hoje é uma excelente profissional. Tem essa outra profissional que você está dizendo também, né, que ela tinha um lado, né, pela formação acadêmica, onde atuava, e a gente enxergava claramente que se a gente, vamos tirar dessa zona de conforto, vamos por aqui, ia deslanchar de um jeito maravilhoso, né? E é essa que eu estou perdendo, e as outras eu não perco, porque, olha, você vai rebolando daqui, dali, tal, para segurar, mas é bacana demais. O que eu recebi hoje de pessoas que trabalharam comigo, né, em outras empresas, pô, olha que bacana, você vai estar lá, isso, aquilo. Por quê? Por causa desse envolvimento de fato, né? E assim, aqui a gente faz questão de estar presente de verdade, né? Você falou do meu time, mas ontem mesmo eu estava com o pessoal da Kimball dando feedback para um colega que é diretor, né, aqui com a gente, ele, o vice-presidente, né, e a profissional da Kimball. Por quê? É o envolvimento de fato. Senão a coisa não acontece. Se a gente não põe na agenda, se a gente não persegue, né, de fato, aquilo que a gente estabeleceu, vamos perder tempo, né, de verdade. Tá? Você está Mas eu perdendo. fico muito feliz, viu, de estar perdendo certos profissionais aí, porque, de fato, mostra que o trabalho tá sendo bem feito, né? E eu vejo o resultado dos que estão aqui também, é crescimento todo dia. Hoje ainda eu tive a felicidade de colocar ali a carta na mão de uma que também está sendo promovida, aí está assistindo também, enfim. Olha, tem bastante causo bom para contar, viu, de Tá perdendo progresso. uma... E tudo gente que fez assessment, tudo gente que, né, de verdade, a gente focou ali onde que tinha que ter o crescimento e bingo, né? Estamos lá. Está perdendo uma colaboradora do time, mas está ganhando uma admiradora para sempre. Amém. É isso aí. Amém. Agora, inclusive, depois eu vou apresentar essa pessoa para o Kleber, porque ela está mudando para Ribeirão Preto. Mas vamos lá, Kleber. Que A legal. sua trajetória profissional Vizinha, agora. vizinha. Uhum. Olha, por incrível que pareça, foi parecido com o do Francisco. Eu também comecei a trabalhar aos 14 anos, né? Estava nas férias ali, acho que da oitava série, e um amigo me convidou para ser o departamento de cobrança da empresa, viu, Francisco? Você era o e-mail, era o departamento de cobrança, né? Na verdade, eu pegava a bicicleta, recebia uma pastinha cheia de duplicata, né? Coisa que ninguém fala mais nada disso, e ia nos lugares cobrar. Então, eu era o cobrador da empresa, uma papelaria aqui de Ribeirão Preto, grande na época, né? Papelaria também é uma coisa que não existe mais hoje. Mas aí, né, passei por um trabalho, depois um curso na Fundação Bradesco, em Osasco, de técnico de máquinas, vim para trabalhar, trabalhei um pouco como técnico, depois fui fazer tiro de guerra e faculdade, e peguei o tiro à tarde, então não podia trabalhar, fiquei um ano sem trabalhar. E aí eu fui fazer estágio no Banco do Brasil, fiz ali 2 anos de estágio, passei no concurso da prefeitura, trabalhei 3 dias concursado e pedi demissão para virar auditor. Tinha passado num processo de auditor externo, uma empresa que chama Directa BDO. E estava com 2 meses de escritório, mudou o presidente da empresa, eles vieram aqui num sábado e anunciaram que ia fechar o escritório. Eu soltei os cachorros, né? Pô, tava até hoje, um concurso ali, vocês me tiraram, falta de planejamento. Talvez por isso que eu comecei a valorizar planejamento, né? Não tem planejamento nenhum, não sabia. Bom, resumo da história, eu fui primeiro a receber a carta de demissão da empresa ali. E aí, na mesma semana, uma outra empresa me chamou para um processo, também a Trevisan, e fui lá, precisava arranjar emprego de qualquer jeito, entrei, e na sequência, eu tinha um professor na faculdade que trabalhava na Price, que me convidou também para fazer um processo na Price. Aí eu entrei na Price e fiquei 11 anos na Price. Tive uma experiência no exterior, né? Teve quando começou a lei, o SOX, o Sarbanes-Oxley, naquela época, né? Eu fui trabalhar com isso nos Estados Unidos, fiquei 1 ano lá, foi muito bacana.
Fiz uma carreira muito boa na Price, muito rápida, assim. E aí eu era auditor da Ouro Fino. A Ouro Fino tinha um plano de crescimento muito forte. Naquela época ela faturava 100 milhões de reais, tinha 400 funcionários, a 7ª do ranking. E queria crescer e começar outro negócio, né? E se a gente olhar os 2 negócios que foram construídos, hoje são 2,5 bi, né? Dos 100 milhões para 2,5 bi em 11 anos. Então, eu vim nesse momento, fui convidado para ajudar nesse processo de profissionalização da empresa, para esse ciclo de crescimento forte, fui ser controller da empresa. Então, ali montei um time, né? E tive a oportunidade de ver todos os movimentos estratégicos da companhia. Sou contador de formação, então, quando eu comecei na Ouro Fino, cuidava ali do contábil, do fiscal, do orçamento, né? Auditoria interna. E aí, até que em 2016, a empresa foi crescendo, eu virei diretor de controladoria. Num determinado momento, nós tivemos a saída do meu chefe, na época, que era o CFO da empresa. E aí eu fui convidado para ser o CFO, diretor de relações com investidores, já era uma empresa de capital aberto. Tive uma rápida passagem numa vice-presidência que, além de finanças, acumulou também pesquisa e desenvolvimento. Então, Francisco, também tive um pouco dessa experiência, né, totalmente fora do core. Falei, pô, né, o dia que o conselho trouxe a ideia de assumir pesquisa e desenvolvimento, falei, mas como assim, né? Não consigo fazer um produto, né? Ah, mas é para a gente ajudar com gestão. Tá? Gestão a gente sabe fazer. E aí veio todo o processo de sucessão, né, virando presidente. Mas é complexo, assim, é uma empresa de técnicos, né, veterinários, farmacêuticos, químicos, ou de vendedores. Os dois acionistas, né, eram vendedores, eles são homens de venda. Então, assim, uma trajetória minha sempre foi na área de finanças, mas o que eu acho muito legal, né, e eu sempre valorizei muito o trabalho. Então, desde os 14 anos, eu lembro que eu fazia cobrança, tinha mais 2 ou 3 office boys, era uma papelaria grande, assim, né? Um fazia o serviço de banco, voltava, o outro fazia não sei o quê, e eu fazia cobrança e voltava. E eu chegava o dia inteiro de andando de bicicleta pela cidade, aí chegava e ia procurar outro trabalho para fazer. Eu podia ter ficado sentado ali na minha cadeira esperando dar o horário de ir embora, mas eu ia para o depósito, eu ia ajudar a separar pedido, eu ia limpar o chão do depósito. Então, eu sempre valorizei muito o trabalho, sempre com muita intensidade. E acho que eu carreguei isso para todos os lugares que eu passo. Então, essa intensidade eu acho muito legal. Mas hoje, também, olhando um pouco para trás, acho que a principal lição que eu tiro, né, de carreira, que acho que pode servir, eu, quando era controller, diferente do Francisco, que teve a oportunidade de desenvolver várias funções, né, em momentos diferentes, eu enxergava muita coisa, desde auditor, porque ia em empresas diferentes, via a empresa inteira, como controller, tudo da empresa chegava para mim, mas o que eu mais aprendi foi que você tem que ir para fora, você tem que olhar mesmo. Então, chegou um momento ali que, mesmo como CFO, eu falei, não, eu preciso visitar o campo, eu preciso aprender vendas. Então, me programei para visitar todas as regiões do Brasil, para conhecer o que estava acontecendo no campo. Eu já discutia fábrica, eu tinha passagem por pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, nada como viver, né, de perto, né? Se eu olhar só os números, eles não refletem, muitas vezes, o que é importante para o negócio. Mas, assim, tem bastante orgulho dessa trajetória aí, como tenho certeza que o Francisco também manifestou um orgulho bastante bacana. O pessoal está perguntando a sua idade também, Kleber. Eu tenho 46. Vou fazer 47 em breve. Diferente da gente aqui, Francisco. Tem algumas perguntas muito legais aqui. O Tiago está perguntando, Kleber, qual foi a percepção principal que lhe motivou a fazer todas as mudanças, tendo em vista que a empresa já vinha relativamente bem? Difícil de falar isso. Instinto, com certeza, mas, assim, a gente tinha vindo de um ano de 2019 que não tinha sido muito bom. E quando eu entrei na Ouro Fino, em 2007, que eu falei que era uma empresa lá de 100 milhões e que tinha um plano muito arrojado de crescimento, eu vi um brilho no olhar, assim, muito intenso das pessoas. E eu vivi isso muito tempo, esse período de crescimento muito forte. Esse período aí foi constituído um outro negócio, que depois se separou, ainda é dos mesmos controladores, mas gestão separada, empresa que está indo super bem.
Mas fizemos isso, fizemos 2 fábricas dentro de saúde animal, fizemos uma fábrica de biológicos, fizemos uma fábrica de hormônios, crescemos pra caramba, saímos da 7ª posição do ranking para a 3ª posição no ranking, assim, é um ranking de empresas farmacêuticas mundiais, né? A gente é a maior brasileira, mas ali é o spin-off da Pfizer, é o spin-off, é a MSD, que é a Merck Sharp Dohme, ela é abraço da Eli Lilly, a Bayer. Então, assim, é uma competição muito forte. O fato de ter enxergado isso e ter vivido isso muito, eu não estava vendo mais um pouco. Acho que a empresa estava um pouco as dores do crescimento, né? Cresceu um pouco ali, perdeu um pouco dessa energia, e a gente queria trazer a mesma energia. Então, acho que o motivador foi isso, é buscar de novo aquela mesma energia, brilho nos olhos que eu vivi lá naquele ciclo forte de crescimento. Acho que a gente está conseguindo. Vou fazer uma pergunta para os dois, ou para quem quiser responder. Vocês são, né, vamos dizer assim, jovens lideranças. E a gente fica pensando o seguinte: o que uma empresa como a Kimball ou da consultoria pode trazer para ajudar vocês a terem certezas, né? Vocês chegam, assumem postos de decisão, né? Antecipar percepções, dar segurança, enfim, qual que é o valor de uma consultoria externa para ajudá-los a chegar na hora de uma reunião decisiva e vocês terem, né, uma posição muito clara e firme? Como que é esse partilhar? Quer primeiro, Francisco? Vou dar minha opinião, né? Com dados e fatos, inclusive, né? Acho que assim, a tomada de decisão, né, para mim, ela tem que ser sempre baseada em dados e fatos, né? Embora eu seja de RH, né, todo mundo fala que é mais, né, algo mais lúdico, etc. e tal, mas não, né? Eu sempre trabalhei com dados e fatos e, por exemplo, a Kimball me ajudou a tomar decisões quando, por exemplo, foi feito o assessment, e dentro do assessment tem uma série de dados, uma série de informações, tá? E aí, como é que me ajudaram a tomar a decisão? Por exemplo, eu falei que pesquisei lá 6 competências. Tá bom, e aí, como é que eu sei se está bom ou se está ruim? Aqui em ter um banco de dados enorme, com informações, né, de diversos executivos, né, aqui da América do Sul, e etc., né, e fora também, né? E aí, o que foi feito? Comparar com o mercado, avaliar com o mercado. Ok, se eu estou aqui, a média é 50, bacana, então eu tenho que estar no mínimo na média. Agora, se eu tenho ambição, eu tenho que subir de 50 para 70, 80, tá? E como é que eu faço isso? E aí que vem, né, a ajuda da Kimball, né, e o trabalho todo nosso aqui para fazer com que essa curva se mova. Então, assim, no que ajuda? Ajuda nisso. Ajuda a trabalhar, primeiro, né, ter um diagnóstico e depois trabalhar, né, em cima desse diagnóstico, para quê? Para ter uma receita adequada e, através dessa receita, fazer a transformação. E aí chega onde? No resultado. Onde que está o resultado? Naquilo que eu falei para vocês, não é à toa. Ninguém fez assessment aqui para, né, que é bacana, é lindo, é maravilhoso. Não. A gente tinha claramente uma missão, né, e ela tinha que ser rápida, e uma missão dura, difícil, e a gente acreditava no time. Por que acreditava no time? Porque foi feito o assessment e a gente sabia onde estava e onde queria chegar. Então, para mim, é isso, né? De uma forma bem pragmática, né, e prática, é isso. É trabalhar com quem entende, né, para nos dar know-how, dados e fatos para tomar boa decisão. Bom, complementando aqui o meu ponto de vista, né, concordo 100% com o Francisco, e só um complemento mesmo, né, a gente é uma empresa nacional, então muitas vezes, eu costumo dizer ali com os diretores, tal, a empresa precisa fazer, né? Primeiro, a empresa somos aqui, nós 9 que estamos aqui, junto com os demais, tomar a decisão e fazer acontecer. Nós não temos uma matriz para pedir uma opinião, não temos. Então, eu acho que a consultoria, ela ajuda nesse aspecto. Então, no nosso caso ali, a gente passou por alguns trabalhos com a Kimball, né? O assessment dos diretores foi legal também por esse parâmetro. Nós temos muita gente que só viveu ouro fino, que é prata da casa. Então, às vezes, quando você traz uma necessidade de ajuste, a pessoa fica ainda, será que é mesmo? Mas a hora que você compara com um banco de dados, com metodologia, com ciência, como o nosso acionista costuma dizer, é diferente, a pessoa entende que é uma questão isenta ali, transparente, de uma régua que pode trazer, né, um espaço de oportunidade para crescimento. No meu caso, também eu queria destacar a questão
do coaching, né, com o Fausto. Porque imagina, pô, né, o Kleber está assumindo, primeira posição de presidente, por mais que os acionistas, o conselho ajuda, pô, você tem alguém ali para trocar uma ideia num momento que você precisa de uma validação, de uma questão um pouco mais crítica, eu acho que também ajuda muito. Tá? Então, acho que tem N trabalhos aí. Uma contratação, nós vamos trocar, fazer uma substituição, né? Trazer um banco de dados, também trazer com um comparativo, ajuda muito. Então, assim, no nosso caso, que não somos uma multinacional, que nós temos que fazer tudo, nos ajuda com validações de ideias, de posições que nós temos. E tem uma relação de confiança aí que é muito intangível, né? Você vai conquistando isso ao longo do tempo, né? Concorda? Sem dúvida. Deixa eu até complementar. Desculpa. Não, é só falar que sem dúvida mesmo, Francisco. Confiança é tudo, né? A gente tem a consultoria e tem as pessoas da consultoria. Exatamente, né? Exatamente. Eu vou contar um caso dessa confiança aí para vocês, né? O que aconteceu? A gente tinha tanta certeza que a gente estava fazendo a coisa certa, né? Eu estou falando do time aqui da Benkler, né? A gente estava fazendo a coisa certa, e além de estar fazendo a coisa certa, estava associado com o pessoal certo, que quando a gente terminou o projeto, que estava aquele trabalho maravilhoso, que a gente tinha revisto isso tal, e tinha uma proposta, a gente falou assim, o board, né, da Alemanha vinha para cá, o presidente, a vice-presidente de RH e o financeiro. Então, não tivemos dúvida. Ligamos lá para a Kimba e falou assim, cara, nós vamos descer, esses caras vão descer lá no aeroporto, nós vamos pegar esses caras, eles vão passar no hotel, vamos tomar um banho, e nós vamos aterrissar aí, né, no escritório da Kimba, né, para ver como é bonito, né, São Paulo, que eles sempre vinham aqui para Campinas, não conhecia São Paulo, eles vão ver como é bonito, né? E, além disso, nós vamos fazer aí a apresentação. O pessoal daqui vai ajudar a gente a vender isso, tal, tal. A confiança é tanta, né? E foi tanta, primeiro, em saber o que a gente estava fazendo certo, e depois, o que a Kimball estava mostrando, né? O lastro Kimball era o lastro adequado, que a gente pegou esses executivos e levou para lá. Os caras ficaram admirados com o que viram, pegaram o material e foram bater na porta da Kimball lá na Alemanha depois, tá? Então, sem dúvida nenhuma, é o que dá confiança para você fazer a coisa acontecer, de verdade. Tá? Desculpa até interromper, porque a hora que falou de confiança, eu lembrei disso aí. E outra, eu avisei assim, mais ou menos com uma antecedência dos 3, 4 dias, né? Não sei se vocês lembram disso, mas foi assim mesmo, né? Tá? A gente confirma isso também, né? Assim, no nosso conselho, a gente fez um processo muito parecido dos assessments de todo mundo. Nós levamos uma apresentação, o Fausto fez a apresentação para o nosso conselho. Isso traz confiança para o conselho. Olha, aqui não tem. Imagina que é uma empresa que, de uma certa forma, muito relacional, né? Que o dono esteve presente muito tempo. Então, você traz uma isenção e uma opinião de um terceiro qualificado para isso, de uma pessoa que eles também confiam. Isso ajuda que a gente possa fazer esses movimentos, né, de uma forma bem pensada, bem trabalhada. E os próprios profissionais que passam o assessment e que enxergam ali que é um terceiro falando o que eles precisam melhorar, também traz uma credibilidade para o profissional. Acho que como o Francisco falou, que fez 3 assessments, cada um ele viu um gap diferente e foi buscar. As pessoas também entendem isso. Acho que é super importante. Tem uma pergunta para você aqui, Francisco. O André Lima, ele deve ser um profissional de RH, porque ele fala assim, nós temos um grande desafio no nosso segmento relacionado à sinergia entre as diferentes áreas, de forma a atingir os resultados que a organização precisa atingir. Como RH, como você contribui para a alta performance das pessoas em fazer acontecer essa sinergia? Acho que você respondeu um pouco atrás, você falou um pouco aí de comunicação, de transparência, né? De verdade, né? É através da comunicação, né? Mas a comunicação é estabelecida, uma comunicação colocada na agenda, né? Que é aquilo, você aqui, rigorosamente, todo mundo tem reunião diária, com foco, né? Naquelas informações, naqueles dados. Nós temos reuniões mensais, por exemplo, toda a diretoria, né? Tem reunião mensal para apresentar os resultados, né? Brasil, a África, com todo o time, né? Para ter transparência mesmo, né? Os dados são colocados, a gente faz uma live, né, com todo mundo, tal, para explicar. Cada semestre a gente faz uma reunião para falar assim,
resultado, fala lá um pouquinho, ó, foi bem, a gente estava acompanhando durante todos esses meses, mas, ó, fechamos o semestre bem, agora aqui, ó, o desafio para o futuro. Mesmo nesse período, né, a gente fez aí a nossa convenção, né, virtual e tudo mais, foi super legal, né, a gente, a princípio, falou assim, nossa, vai ser difícil, né, vai ser chato, mas não, temos que fazer, vamos fazer, o pessoal adorou, gostou, é lógico que ao vivo e a cores é bem melhor, né, mas exaustivamente você trabalhar em comunicação, mas não comunicação, aquela história do blá, 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 só, de conversar, isso, não, é colocar na agenda, ter processo de comunicação robusto, e o que é o processo de comunicação robusto? É saber o que falar, quanto tem que falar, ter a abordagem correta, trabalhar e se comunicar com dados e fatos, né? A gente nunca vai para a reunião sem ter dados e fatos, sem ter números, né? Sem ter argumentos. E para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma revolução em termos de segurança aqui também, né? Dentro da empresa. Nas nossas pautas de comunicação, qualquer reunião, juntou aí meia dúzia para conversar, o primeiro tema é segurança, né? E vai falar do quê? De um tópico de segurança, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, assim, a hora que você coloca isso na agenda, você vai facilitando, né, de uma forma bastante positiva, né, todos esses alicerces, né? E quando a gente fala de motivar pessoas, também, né? Quando eu falei para vocês lá do SQDCM, né? O M é M de management, motivação, etc. e tal. Então, tem que falar das pessoas, tem que falar, né, da vida de cada um, de sentir cada um. Então, é isso. De verdade, é fazer de uma forma, a comunicação de uma forma técnica, né? Tem uma pergunta aqui que é bem atual e é para o Kleber, né? O Bruno Maniga perguntou, para a área de tecnologia, Kleber, você falou de digitalização. Onde seria o foco? Clientes, produção ou fornecedores? Vou até fazer uma brincadeira com o Bruno. O Bruno já trabalhou com a gente lá e acho que está voltando, tá? Então, ele já está antecipando a nossa reunião inicial. Na verdade, né, a gente sabe que a gente tem um pé muito grande no agronegócio, né? Nós produzimos aí medicamentos para a cadeia de proteína, né? Para os bovinos, para os suínos, para os frangos. E a gente vai ter uma grande transformação digital, né? A gente já sabe que o campo já utiliza internet quase em sua totalidade. A gente tem o 5G vindo aí e vai transformar muito mais. A agricultura já é muito digital. A pecuária ainda tem bastante espaço para que isso aconteça. Então, assim, em termos gerais, a gente está em várias iniciativas em todos os campos, não só, acho que, falando em tecnologia, não somente no comercial, no campo, mas, pô, a gente vai ter assistente virtual, né? Hoje a gente, por exemplo, a gente visita 13 mil fazendas por mês, para levar assistência para o campo, extensão rural. Mas tem 2 milhões de fazendas, tem 2 milhões de fazendas no Brasil. E a gente tem um programa de TV para chegar em mais fazendas. Mas um dia nós vamos chegar de uma forma virtual mesmo, com todos os sistemas que estão sendo já desenhados para isso. Então, acho que a parte de assistência vai ser um campo grande. Nós temos, por exemplo, possibilidades de ampliação de métodos alternativos dos estudos que nós temos que fazer para os medicamentos em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos logística, que ainda é um problema grande no Brasil com infraestrutura e que a tecnologia já vai ajudar também. Então, assim, nós temos aí N caminhos, mesmo dos tutores dos animais de companhia, com PET, que a gente está também com projetos digitais. Então, assim, a tecnologia é um meio importantíssimo, mas é um meio. O que nós temos que mudar como empresa é a cabeça de pensar a inovação como um mecanismo de alavancar muito mais a nossa forma de chegar. E a tecnologia, ela ajuda a destravar tudo isso. E aí depois, Bruno, depois eu te dou, a gente conversa bem no detalhe, mas tem bastante coisa que a gente está fazendo já. Tem uma outra pergunta aqui de uma pessoa que nós conhecemos bem, Kleber, ele chama Marcelo, aí de Ribeirão Preto, e ele pergunta, Kleber, se você tivesse que dar apenas um conselho para quem está assumindo como CEO, qual seria? Ixi, um conselho? Tem que escolher um. Tem intensidade. Eu acho que no começo a intensidade é fundamental. Verdade. E não faltou isso
para você, eu sou testemunha ocular disso. Tinha reuniões que eram às 7 horas da manhã, e não tinha horário. 7, 11 da noite, começo é intensidade. Agora, carreira é um tema bastante que muita curiosidade sobre o tema carreira, né? Principalmente para as pessoas mais jovens, mas em todas as idades, né? E tem uma pergunta aqui sobre carreira, que é assim, do Marcelo Silveira, outro Marcelo. Qual foi o marco na carreira que abriu as portas de cada um de vocês para ocupar uma liderança executiva? Qual feito fez a diferença? Antes de vocês responderem, né, carreira é um caminho a ser percorrido, né? E carreira hoje é bem diferente de carreira como era na época dos nossos pais, dos nossos avós. Hoje é uma coisa completamente diferente, né? Eu também comecei como office boy, então gostei do que o Francisco falou. Eu entregava os e-mails, né? Eu não tinha pensado desse jeito, mas é verdade. Então, dá para responder dessa forma? Será? Qual foi o feito que fez a diferença para que vocês pudessem ocupar uma posição executiva? Vou começar a responder, então. Vamos lá. Muito legal essa pergunta, e aí eu tenho que contar um caso também, né? Eu já tinha um cargo, né, gerencial numa empresa do segmento de alimentos, né? E quando estava dentro desse segmento, eu olhava muito o setor automotivo, que na época, puxa, tranquilamente estava 10 anos na frente de tudo quanto era segmento, né? Aqui no Brasil e no resto do mundo. E um belo dia surgiu uma vaga e eu fui fazer uma entrevista, né, numa empresa dessas, e o diretor de RH, né, dessa empresa, sentei na sala dele e tal, ele me pegou pelo braço assim. Era uma sala que tinha um vidro assim aberto para ver a fábrica toda, a fábrica impecável, linda, maravilhosa. Olha essa fábrica, dá uma olhada, tá vendo? É super limpa. Quem faz a limpeza dessa fábrica, né? São os operadores e tal e tal. Então, aquilo realmente me tocou, né? Tanto que eu fiz um downgrade na minha carreira para me associar a essa empresa. Falei assim, cara, eu quero ser que nesse cara, eu quero de verdade chegar lá, isso e aquilo. E graças a esse movimento, né, que pela primeira vez, né, lá um pouquinho mais para frente, é lógico, né, eu voltei na carreira mesmo, eu tinha um cargo de gerência, eu voltei para ser supervisor, né, de uma área, e não me arrependo de forma alguma. Por quê? Porque estando dentro dessa empresa, né, é que eu pude, pela primeira vez, né, participar de um processo seletivo, aí fui viajar para fora para fazer entrevista, isso, aquela, né, coisa toda, e aí que eu peguei meu primeiro cargo, né, de diretor, de executivo, tal. Mas o clique mesmo foi o dia que esse cara me segurou pelo braço, foi lá e me mostrou, cara, aquilo de verdade, até hoje eu lembro, né? E eu chamo ele de chefe até hoje, para vocês terem uma ideia, né? Porque o cara marcou realmente a minha vida, me ajudando, né? Me desenvolver na carreira, e assim por diante, né? Mas o marco foi esse, né? Foi aquele realmente quando você vê uma coisa, você fala, pô, é por aqui que eu quero ir, cara. Mesmo que eu tenha que voltar, dar 2, 3 passos para trás, esse caminho aqui que eu quero seguir. Tá? Então foi isso, tá? Foi dessa forma. Eu acho difícil identificar um ponto assim, porque eu consigo ver vários pontos muito importantes na minha carreira. Eu acho, mas por um lado, pensando aqui, acho que o primeiro passo, né, se não fosse aquilo, eu provavelmente estaria travado minha vida, né, minha carreira, foi quando eu decidi largar a prefeitura, né, como concursado, os 3 dias que eu fiquei lá, para virar trainee de auditoria. Meus pais, só para trazer um pouco do contexto, meus pais são funcionários públicos, né? E aquela vida bem mais regrada, tal. Imagina, passei no concurso, fui chamado, fui trabalhar na sala do ISS aqui em Ribeirão Preto, no atendimento, estava trabalhando para caramba. Tive a resposta de um processo seletivo, cheguei em casa e falei, ó, tô desonerando da prefeitura e vou trabalhar como trainee. Mas você tá doido, meu pai, você tá doido, né? Aquele negócio todo. Mas acho que se não fosse isso, eu não teria, de fato, provavelmente eu teria investido em outros concursos, tal, mas ali foi o start. Agora eu vejo várias etapas depois disso, né? Várias questões importantes. Por fim, eu destacaria
a mudança de visão, de sair de controller de escritório para começar a olhar mais todas as operações de perto. Eu acho que isso mudou, de fato, a minha percepção de como como um profissional deve ser. Agora, eu também acho que é um conjunto de coisas, as coisas vão acontecendo, são vários feitos, mas tem uma que é comum para todo mundo, eu conheço vocês dois bem, e que isso acontece no caso de vocês dois, que é muito trabalho, né? É muito. Sim, sim. Falando em muito Apaixonado por trabalho, né? O meu hobby é o trabalho, né? A hora extra, né? Até eu brinco com o pessoal que, não, meu hobby é a hora extra, né? Eu trabalho Ô, Francisco, no horário normal e a hora você extra. dorme pouco também ou não? Olha, quando eu consigo dormir bastante, 6 horas, no máximo. Então é por De isso. verdade. A gente Todo não meu dorme, time então a gente sabe disso. trabalha. Eu também estou mais ou menos nessa. Exatamente. Segundo a minha mãe, não é por causa do trabalho. Eu já nasci não dormindo, já não dormia desde cedo. Então não é o. Exato, exato. E a África do Sul, ela fica 5 horas na nossa frente, né? Então, as coisas começam a acontecer 5 horas antes, né? Hoje, de verdade, era 5:05, eu já estava com eles no telefone, porque, né, tinham uns pepininhos lá, tal. Então, você faz uma jornada bem intensa, bem extensa mesmo, mas, de verdade, você tem razão. Você conhece bem a gente, hein, Fausto? É muito trabalho mesmo, muito, muito, muito. Aproveitando que é muito trabalho, vocês terão muito trabalho aí pela frente, até com novos desafios, até o fim desse ano, no meio de uma pandemia, né? Gostaria de ouvir um pouquinho, tem pouco tempo de live, mas se eu puder ouvir um pouquinho dos dois, como que vocês estão vendo esses desafios aí no futuro próximo, né? No meio da pandemia, eu sei que vocês já estão vindo de transformações recentes. Quais são os próximos desafios e como vocês estão enfrentando e preparando para enfrentar eles? Vou pedir respostas aí de 2, 3 minutos cada um para a gente encerrar o nosso horário aí às 20h30. Vamos lá. Por favor. Bom, Amanda, em termos gerais, né, eu acho que assim, a pandemia, a gente está vendo, da mesma forma que a gente aprendeu com eles, né, com os outros países, o que aconteceu, agora a gente está vendo que os países já estão saindo, já estão voltando à normalidade. A gente espera que o Brasil também, em breve, esteja voltando à normalidade. Nós temos o privilégio de estar em cadeias muito favorecidas, né? A cadeia de pecuária é uma cadeia demandada, os animais de companhia é um negócio espetacular, né? Todo mundo, na pandemia, pegou um animal de companhia, adotou mais, cuidou mais. Então, assim, a gente tem privilégio de estar em setores muito bem estruturados, né? E de futuro. O que a gente vê para o futuro, né? A dificuldade que todo mundo tem é de como a gente conviver com esse mundo complexo, ambíguo, veloz, e continuar sendo relevante nesse contexto. E a gente acredita que o principal disso é a gente ter a nossa bússola de um bom propósito, de bons valores, e que as pessoas estejam sempre conectadas com o mundo, né? Sempre buscando ter relevância nos seus resultados e sem perder o lado humano. Acho que esse é o principal ponto que a gente vê para se manter relevante num contexto que é sempre cada vez mais complexo. Excelente. Legal. Bom, Nós da temos aí... nossa parte aqui, né, do segmento automotivo, né, de verdade, né, o nosso grande desafio, né, mais do que nunca, né, mediante todos esses altos e baixos que têm acontecido, é manter nosso foco, né, no resultado, manter nosso foco nas nossas estratégias, né, de manter o negócio rentável e, principalmente, né, um esforço enorme que a gente exercita ele todos os dias é de manter o time unido. Por quê? Com a questão da pandemia, quer queira ou não, quer tenha aí o Zoom, né, o Teams, etc. e tal, é natural do ser humano querer estar associado, né? Isso é extremamente positivo. E a gente tem percebido que está começando a ter uma desconexão, está começando a dar ruído, né? E as pessoas, né, começam a se perder. Então, o grande desafio nosso para esse segundo semestre é como é que nós vamos unir né, nessas pessoas, porque a crise, né, sanitária vai continuar por mais um tempo. E como é que a gente vai trabalhar forte, né, para que a gente não deixe que essas pessoas realmente se dispersem, né, para que a gente continue um time unido? Porque se desunir,
os resultados, com certeza, vão se perder. Tá? Então, de verdade, o grande desafio que a gente tem focado muito tal é como é que nós vamos melhorar esse contato, essa relação. Não tenho resposta ainda, mas estamos trabalhando exaustivamente, né, para tentar estar próximo de novo, estar junto de novo. Porque o segredo, de verdade, para as coisas acontecerem, é você estar integrado, estar unido, estar junto. E, infelizmente, pelo momento, a gente está tendo essa dificuldade. O que eu percebo claramente é isso. Tá? Todos E não estamos. só aqui, tá? Não só aqui. Do outro lado do oceano também está assim, tá? As conexões, elas estão se perdendo. E a gente não pode deixar isso acontecer de forma alguma. Todos estamos, nós da Kimball também estamos tendo que nos digitalizar, lançando plataformas, inovando a forma de fazer acontecer e atendendo todos os clientes, né? Antes a gente adorava uma presença física, né? O Fausto que o diga, agora a gente está totalmente digital e com o desafio de nunca perder a nossa essência e qualidade. Perfeito. Bom, com essas palavras aí da Amanda, nós vamos já chamar para o próximo evento, que é para discutir os desafios do novo mundo, no novo normal, no pós-normal, seja o que for ter pela frente. Não é isso? É isso aí. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso evento. Infelizmente, nós temos que manter o nosso horário, né? Apesar da conversa aqui estar muito boa e dá para a gente ir longe, mas, enfim, né? Temos muita gente acompanhando e temos que cumprir o nosso horário. Acho que foi uma conversa muito produtiva, muito interessante, né? E lembrando que as questões não respondidas, né? Por falta de tempo e por não poder aprofundar, vocês estão vendo aí, né, nos meios de comunicação, elas serão enviadas, né, para os palestrantes, para os sócios, para serem respondidas e encaminhadas para os nossos participantes. Tá bom. Alguém quer fazer mais uma consideração? Podemos encerrar? Eu queria fazer só uma consideração rápida de 1 minuto. Queria agradecer muito o Kleber e o Francisco. Eu sempre digo para todo mundo aqui que tem coisas muito mais importantes do que a gente conseguir um projeto numa empresa de consultoria. O que é mais importante do que conseguir um projeto? É entregar para o cliente alguma coisa que ele realmente sinta que ele recebeu alguma coisa consistente, é entregar antes do que ele espera e é entregar mais do que ele espera. Então, assim, vocês perceberam isso na Kimball nos últimos anos, no caso do Francisco, o Kleber mais recentemente. Então, a gente quer continuar assim e manter pessoas em empresas como as empresas de vocês e as pessoas que vocês são, e mais importante do que vocês, não menosprezando de forma nenhuma vocês, mas os times que vocês têm embaixo de vocês. Vocês são duas pessoas que sabem construir bons times de alta performance, mas conectados, pessoas realmente que estão muito com vontade de fazer as coisas. Então, vocês percebem que é isso que dá resultado, não tem nada mais que dá resultado do que isso. É gente que quer ficar ali, que quer participar, que é ouvida de forma genuína, de verdade. Então, assim, é muito bom trabalhar com vocês, para nós é um motivo de muito orgulho, viu? Verdade. Digo mesmo. Eu agradeço também, estendo agradecimento aqui. A gente que agradece, Fausto. A gente também tem muitos agradecimentos a vocês, né? Como o Francisco colocou, a gente percebe principalmente que a gente, sempre que a gente precisa, vocês estão aí, tá? Então, isso é muito importante para quem está aqui do outro lado e os agradecimentos são muito grandes por todas as contribuições que vocês têm dado ao longo desse 1 ano e pouco comigo aqui. Bacana, gente. Bom, vamos então caminhando para o final do nosso evento. Acho que foi muito instigante para todo mundo, muito interessante. Né? Estamos aí com a tela aí para vocês responderem, né? Quem tiver interessado puder responder a pesquisa de avaliação do evento, é muito importante para os nossos próximos, né, os nossos próximos encontros. Né? E, mais uma vez, agradecer a participação, né, do Kleber, do Francisco, do Fausto, da Amanda, né, e também a toda a equipe Kimball, que contribuiu para a realização, né, desse encontro aí nos bastidores também. Lembrando que se você perdeu, né, alguma parte desse evento e quiser indicá-lo aí para um amigo, um cliente, né, daqui a instantes a íntegra do vídeo vai estar disponível, né, no nosso site. Em breve, vamos produzir também uma súmula para vocês poderem resgatar aí alguns detalhes que foram perdidos. Em nome da Kimball, vamos agradecer, né, a audiência de vocês, a presença e até um próximo encontro. Obrigado, hein? Gente. Obrigado, gente.